Vamos conhecer então as finalidades da Santa Missa. A Santa Missa tem muitas finalidades. A primeira é a ação de graças. Eucaristia quer dizer ação de graças. Por ela agradecemos a Deus por todas as graças e bênçãos recebidas durante a vida, e de modo especial a salvação por Jesus. A Santa Missa é também um culto de adoração. Adoramos a Deus, reconhecendo-o como nosso Senhor e Rei. Adoramos o Senhor quando o sacerdote eleva o pão e o vinho consagrados, o corpo e o sangue do Senhor. Por isso o missal romano manda que ajoelhemos nesta hora. Cristo é ofertado ao Pai nas palavras do sacerdote. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Ou seja, nas palavras do sacerdote, Cristo é ofertado ao Pai. Esse é o ponto alto da Santa Missa. O sacerdote pode recitar ou cantar essas palavras, e os fiéis respondem com solene Amém, que pode e deve ser cantado, por ser o Amém mais importante da celebração. Somente o sacerdote faz esta oferenda porque só ele pode agir in persona Christi. Só o sacerdote pode fazer esta oferenda. Cristo se oferece ao Pai através do seu sacerdote. É por isso que essa oração pertence ao sacerdote. A Santa Missa é também um sacrifício de súplica ao Senhor para nos conceder as graças e favores divinos que necessitamos. Na oração eucarística, na pessoa de Cristo, o sacerdote ora pelas necessidades da Igreja, do Papa, dos bispos, dos sacerdotes e do povo de Deus. Ora pelas almas do purgatório e pela conversão dos pecadores, e por muitas outras intenções. A missa, por ser o sacrifício de Cristo tornado presente, é a ocasião especial para fazer violência ao céu e suplicar de Deus as graças necessárias. Nessa hora, o melhor de todos os dons é ofertado ao Pai, o próprio Filho amado, onde ele põe toda a sua afeição. Tudo isso oferecendo o próprio Senhor Jesus, a vítima perfeita. O santo sacrifício da missa é também propiciatório. Quer dizer, aplaca a justiça de Deus diante de nossos crimes. O Cristo oferecido é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1,29, até que ele volte na parousia. A ira de Deus, a sua justiça perfeita, melhor dizendo, sobre nós, maus e pecadores, é aplacada pelo sangue de Cristo, do mesmo modo que o sangue do Cordeiro Pascal protegeu da morte os judeus no Egito. Por isso, diante do sacrifício do Senhor, podemos e devemos dizer como bom ladrão: Senhor, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. Foi nesta mesma hora que o Senhor pediu: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, gente, é muito comum a gente achar que quando vivemos uma vida, entre aspas, santa, onde nós fazemos boas obras, onde nós somos bem piedosos, nós merecemos o céu. E não é isso que acontece. Na verdade, ninguém merece estar em comunhão permanente com Deus, porque ninguém é digno de estar na presença do Senhor. Por isso, como nós vimos no vídeo anterior, Jesus, ele morre no nosso lugar, porque nós não temos o valor eterno da pessoa divina de Jesus Cristo, porque Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. E exatamente por ele ter esse valor perfeito, né, dessa vida divina, desse valor eterno, ele morre por nós na cruz. Ele nos substitui. Nós, pessoas imperfeitas e que não merecemos entrar em comunhão permanente com Deus. Por isso ocorre a manducação. Jesus, praticamente, de uma forma bem rápida, Jesus nos substitui. Ele nos carrega como aquela imagem do bom pastor que carrega a ovelha nas costas e nos leva para a segurança. Então, é também nesse sentido que a missa tem esse valor maravilhoso de ser propiciatório. Na Santa Missa, Jesus não sofre e não morre mais, porém permanece no estado de morte, imolado e humilhado.
Pelo seu estado de vítima oferecida ao Pai, Jesus o glorifica perpetuamente e por meio dele o Pai abençoa a terra. Pelo seu sacrifício, Jesus substitui todos os sacrifícios da lei antiga dos judeus. Eles ofereciam a Deus os sacrifícios com 4 finalidades: para reconhecer-lhe o domínio supremo sobre toda criatura, para agradecer-lhes os dons, para suplicar-lhe que esses dons continuassem e para apaziguar a justiça de Deus ofendida pelos pecados dos homens. O judeu dava o seu melhor, o seu animal, sacrificava o seu melhor animal no templo pelo perdão dos seus pecados, não pelo perdão dos pecados do animal. Né? O animal, o melhor animal escolhido pelo judeu, substituía o judeu no sacrifício, porque ele não podia se matar. Suicídio é pecado. Quando nós achamos que merecemos alguma coisa, nós estamos enganados. Por isso, Jesus é infinitamente justo, porque através do sacrifício de Jesus na cruz, a ofensa à majestade divina é reparada. Então ele é infinitamente justo. Não é um pai bonachão que perdoa os nossos erros e nos leva para casa. Aconteceu realmente uma reparação para a justiça divina. Mas também, além de infinitamente justo, ele é infinitamente misericordioso. Porque ele nos substitui. Nós não merecemos o céu. Nós só merecemos, entre aspas, o céu, porque nós aderimos à fé em Jesus Cristo e fazemos o caminho de volta, como o caminho do filho pródigo, que quando gastou toda a sua fortuna, né, que a parte da herança que o pai lhe deu, ele percebeu que os porcos que o pai criava, né, tinham uma alimentação melhor do que ele estava tendo nos dias atuais, porque ele perdeu toda a herança. Ele era o filho pródigo. Então ele se arrependeu e fez o caminho de volta. Também nós aderimos a Jesus Cristo, nós cremos em Jesus, nós nos arrependemos e fazemos o caminho de volta para chegarmos a Jerusalém Celeste. E esse caminho de volta é exatamente a nossa vida mortal, recebendo a Eucaristia dignamente, participando dos sacramentos, sendo testemunho para todos, sendo um bom cristão. Na Santa Missa, Jesus faz a mesma coisa com perfeição, pois oferece a si mesmo uma vítima humana e divina. Nela, Jesus adora o Pai em nome de toda a humanidade, o honra e agradece pelos dons e graças concedidas aos homens por meio dele, tornando-se assim nossa perpétua ação de graças. Como vítima de propiação, implora a todo instante perdão pelos pecados dos homens, que a todo momento se renovam, unindo o homem à sua reparação. E ainda na missa, ele é nosso advogado e intercessor diante do Pai, e com seu sangue suplica a nós a sua misericórdia. Participar da Santa Missa é unir-se a Jesus, a augusta vítima, e oferecer-se com ele ao Pai na mesma intenção. Se soubéssemos o valor da Santa Missa, não ficaríamos um dia sequer sem dela participar, e para isso é preciso preparar-se. Devemos ir à igreja como quem vai ao Calvário, o lugar mais santo do mundo. O altar antigamente continha as relíquias dos mártires. As velas acesas representam não apenas o Senhor ressuscitado, mas a fé, a esperança e a caridade. As toalhas brancas que cobrem o altar lembram os panos que envolveram o corpo do Senhor morto, e o próprio altar o representa. No sacerdote vemos Jesus Cristo com as vestes de sua paixão. O sacerdote sobe ao altar como Jesus subiu o Gólgota. Assim, o sacerdote paramentado representa Jesus caminhando para o Calvário e as disposições que devemos ter para participar da Santa Missa. São Bernardo dizia: fica sabendo, ó cristão, que mais mérito se obtém ao ouvir devotamente uma só missa do que com distribuir todas as riquezas aos pobres e peregrinar toda a terra. São Jerônimo disse que nosso Senhor nos concede tudo o que lhe pedimos na Santa Missa. O que mais vale é que nos dá ainda o que nem sequer cogitamos pedir-lhe e que, entretanto, nos é necessário. A Santa Missa alcança-nos graças que nem mesmo sabemos e nem mesmo pedimos ao Senhor. São Cirilo de Jerusalém, no século IV depois de Cristo, instruindo os catecúmenos, pronunciou estas palavras memoráveis. Depois de terminado o sacrifício espiritual, rito incruento,
ou seja, sem sangue, pedimos a Deus sobre esta hóstia de propiciação, pela paz universal da Igreja, pela justa ordem do mundo, pelos imperadores, pelos nossos soldados e pelos aliados, pelos doentes, pelos aflitos, e todos nós rogamos por todos, em geral, quantos precisam de ajuda. Oferecemos esta vítima, Jesus Cristo, e depois recomendamos também os santos padres e bispos, e em conjunto todos os nossos defuntos, convencidos como estamos que esta será a maior ajuda para as almas, por quem se oferece a oração, enquanto está presente a vítima santa, que infunde o maior respeito. Vemos assim que desde a antiguidade a Igreja oferece o santo sacrifício pelo sufrágio das almas, e é por isso que ainda hoje, em todas as orações eucarísticas, temos o momento dos mortos, em que a Santa Missa é oferecida pelo seu sufrágio. São Francisco de Sales disse que a missa é o sol da Igreja. São Leonardo de Porto Maurício, em 1737, explicando a missa, afirmava: se não houvesse o sol, que seria da terra? Oh, tudo seria trevas, horror, esterilidade e desolação. E se o mundo não tivesse a Santa Missa, que seria de nós, infelizes? Ficaríamos privados de todos os bens, sobrecarregados de todos os males, estaríamos expostos a todos os raios da cólera de Deus. O Santo Padre Pio tinha um grande amor pela Eucaristia. Ele disse, abre aspas para Padre Pio: quando estou junto ao altar, tenho a impressão de que vou me acabar. Sinto uma espécie de fogo que me envolve e me queima. Não posso descrever isso. Eu mesmo não sei o que tudo isso significa. Falava disso profundamente abalado, visto que sabia das coisas misteriosas que aconteciam por seu intermédio. Sentia-se privilegiado, porque, como dizia, recebia diariamente a Jesus na mesa dos anjos. Nunca se sentia assaz saciado com esse pão dos anjos, embora, por essa razão, tivesse que travar demoradas lutas com o tentador, que tentava desconcertá-lo, inquietá-lo, roubar-lhe a alegria espiritual. Ora, aquele inimigo sabia perfeitamente do proveito que trazia a Frei Pio a celebração diária da Eucaristia e das grandes delícias espirituais que sentia ao receber a Santa Comunhão. Até testemunhas de fora viam a sua cabeça e o seu coração inflamarem-se de um ardor incomum e a doçura desenhar-se em seu rosto. O seu único desejo era permanecer para sempre nessa união com Deus. Sentia-se então como se já estivesse no paraíso. Costumava dizer que no mundo poderia não brilhar o sol, mas nunca pode faltar a Santa Missa. Milhares de pessoas que vinham a São Giovanni Rotondo fixavam na memória aquela imagem comum daquele religioso que contemplava a cruz durante horas. Ambos se uniam pelo mistério do sofrimento. Acima do altar estava suspenso o Deus homem cravado à cruz. Abaixo, pregado ao altar, cambaleava o sacerdote. A cabeça de Cristo pendente da cruz e os rostos do seu discípulo estendido para cima era uma cena que cada um fixava na memória. Ao rezar, aquele discípulo chorava. Os soluços abalavam o seu corpo. Trata-se de uma cena rara e incomum nas igrejas católicas. Nós temos aqui um vídeo muito interessante, vou deixar o link na descrição, de algumas histórias de Padre Pio. O vídeo feito pelo nosso irmão Luciano Bandeira. Percebam o amor de Padre Pio diante da Santa Missa. Nos faz refletir sobre a nossa posição diante da Eucaristia, os nossos comportamentos quando nós estamos diante de Jesus Eucarístico, quando nós estamos na Santa Missa. Desde os tempos do cura d'Ars, São João Vianney, pôde-se compreender melhor o que sente o sacerdote que celebrava no altar o drama do Gólgota e ao mesmo tempo o mistério de ação de graças pela salvação. Frei Pio preparava-se longamente para esse encontro com Cristo. A partir das 2 horas da madrugada já não dormia. Como dizia, abre aspas para Padre Pio, nunca tenho tempo suficiente para me preparar bem para a Santa Comunhão. Fecha aspas. Senti uma fome e uma grande sede de possuir o bem supremo. E quando já se unia com ele, tinha grande vontade de dizer a Jesus, abre aspas, já chega, já não cabe mais em mim, já não posso receber mais, fecha aspas.
Parecia-lhe que já não estava neste mundo. Não desejava nada mais a não ser que esse estado durasse o máximo tempo possível. Julgava que cada um vivencia da mesma forma esse mistério da transformação do pão e do vinho em corpo e sangue. Sentia profundamente quando se convencia de que muitos não sentem esse ardor na alma, celebrando a missa ou participando dela. Existe inclusive a matemática da fé. Quantas missas são celebradas na Igreja Católica? Consola-nos saber que no mundo todo a Igreja oferece o sacrifício de Jesus ao Pai sem interrupções. A Igreja tem cerca de 405 mil sacerdotes. Se cada um deles celebrar ao menos uma missa por dia, e muitos celebram mais de uma, teremos na média 5 missas oferecidas a Deus a cada segundo. É algo maravilhoso. A cada segundo, 5 vezes o sacrifício vivo do Senhor Jesus é oferecido ao Pai pelos nossos pecados. Sem dúvida, é o que detém o braço da justiça de Deus. Devemos entender que as ações de Jesus Cristo, inclusive o seu sacrifício, que foi uma ação não forçada, Jesus se sacrificou, obedecendo à vontade do Pai por nós, é uma ação teândrica. O que significa uma ação teândrica? Theo, Deus, andro, homem. É uma ação humano-divina. O tempo é uma criatura de Deus e não apaga as ações de Jesus, que é Deus. Tendo o sacerdote ministerial e o altar, atestam que a realidade do Calvário está presente ao vivo em cada missa, sem se repetir. Diante do Senhor vivo na Eucaristia, podemos meditar os mistérios de sua vida, do presépio ao Calvário. Lembro aqui mais uma vez que as ações de Jesus, por ser Deus, não se gastam no tempo. Podem ser meditadas a qualquer tempo. São teândricas. Nisto pode nos ajudar a oração do Rosário. Nele contemplamos toda a vida do Senhor. Por isso, gente, se recomenda rezar o terço diante de Jesus nos atos de adoração. Nos atos de adoração eucarística é recomendável meditar o terço. As ações de Jesus são teândricas, elas ultrapassam o tempo. E quando estamos diante de Jesus, na Eucaristia, nós estamos meditando essas ações, esses acontecimentos, e eles estão presentes, porque Jesus realmente está presente em corpo e sangue, alma e divindade na Santa Eucaristia. Na Hóstia Santa continuam todos os mistérios da vida de Jesus, como eu acabei de falar. Na Eucaristia estão todas as coisas. Na Eucaristia, Jesus está em estado de vítima e continua, como na Santa Missa, a se oferecer ao Pai, a adorá-lo, a agradá-lo, e continua a reparar e a interceder pela Igreja, pelos homens e pelos pecadores. Então, nada melhor do que nos unirmos às preces de Jesus ao Pai pelas suas intenções. Na Eucaristia estão todas as coisas. Olha a importância da hóstia consagrada, de Jesus eucaristizado. Por fim, eu termino com esse depoimento de Vladimir Dormerson, um fiel que esteve diante de Padre Pio e viu ele, e ouviu, melhor dizendo, consagrando o Senhor Jesus, eucaristizando o pão e o vinho. Percebam o que ele testemunhou. Digo porque é verdade. Nunca em minha vida assisti uma missa que tanto me comovesse e ao mesmo tempo tão simples. Padre Pio celebrava conforme os ritos tradicionais, mas recitava os textos litúrgicos com tal nitidez, com tanta convicção. De suas invocações emanava uma intensidade tal. Seus gestos, embora tão sóbrios, tinham tamanha grandeza que a missa tomava não sei que dimensões e se tornava o que na realidade é, e o que nós geralmente costumamos esquecer, um ato absolutamente sobrenatural. Quando a sineta anunciou a elevação da hóstia, como depois a do cálice, Padre Pio se imobilizou na contemplação. Quanto tempo manteve ele a hóstia, com os braços levantados por cima de nossas cabeças? Quanto tempo o cálice? 10, 12 minutos? Talvez mais, não sei. No meio da multidão ouvia-se apenas o murmúrio de sua oração.
Verdadeiramente, naquele momento, ele era o intermediário dos homens diante de Deus, a ponta extrema da criatura finita, estendida para o infinito. Neste momento insigne, tinha eu em torno de mim não sei quantas pessoas a me apertarem. Literalmente não os sentia. Minha mulher, que se achava um pouco à minha esquerda e que viu o Padre Pio de lado, no momento em que ele consagrou as sagradas espécies, viu nitidamente o sangue jorrar das palmas de suas mãos. Quando o Padre Pio afastou-se do altar, depois de abençoar a assistência, percebi no relógio que sua missa tinha durado exatamente 1 hora e 50 minutos. Maravilhoso termos esses discípulos de Jesus mostrando para nós o quanto a Eucaristia é sublime, o quanto a Eucaristia é preciosa. Então, como o vídeo está ficando longo, eu vou terminar por aqui. Peço, gente, que vocês me desculpem, desculpe os efeitos sonoros da vizinhança, desculpe qualquer coisa. Peço que vocês, se gostarem, obviamente, deixem o seu like para ajudar o vídeo a ser visualizado por outros cristãos, por outras pessoas que precisam entender a importância da missa, as finalidades da Santa Missa. Peço também que vocês se inscrevam no canal, que vocês compartilhem esse vídeo, porque desta forma vocês também estão evangelizando. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.